Porque o André na nossa roda agora, que a nossa intenção nessa segunda parte dessa edição do WW é perceber do lado de fora do parlamento, nós estamos falando até agora do lado de dentro do parlamento, vamos começar a falar do lado de fora. Como é que as pessoas estão vendo no que eu caracterizei há poucos instantes como o começo do governo agora está completo, temos o chefe do executivo, temos os chefes do legislativo, vamos para o jogo. Como é que as pessoas estão considerando fatores como, por exemplo, presença ou não política de Jair Bolsonaro? Quais são, digamos, na opinião das pessoas, os assuntos que realmente têm relevância e merecem ser tratados? Ou aqueles que não precisariam receber tanta importância? Em que instituições elas confiam e em que grau elas confiam entre elas? Esse ranking de instituições. O André está nos dando em primeira mão, aqui é o WW, os resultados dessa pesquisa. Nós vamos conferir alguns dos resultados, começando pela confiança das pessoas nas instituições. Confiram. De acordo com o levantamento, o Congresso Nacional é a instituição que causa mais desconfiança na população atualmente. Somente 24% dos entrevistados disseram que confiam no poder legislativo, enquanto 57% alegaram não confiar. Outros 19% não souberam responder. Na sequência aparecem as Forças Armadas. 41% declararam que confiam nos militares, contra 39% que disseram que não confiam. 21% disseram não saber. Por fim, surgem o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. 42% dos entrevistados disseram confiar nas duas instituições. A diferença fica na desconfiança. 47% disseram não confiar no Supremo e 45% não confiam no Executivo. Andrei, o resultado da pesquisa não me alegra nem um pouco. Primeiro porque eu não torço para que as coisas fiquem pior como maneira de algum grupo político assumir qualquer tipo de predominância. Eu quero que as coisas andem melhor. Mas a sua pesquisa traz um grau de desconfiança das pessoas nas instituições preocupante. Sem dúvida. É um grau de desconfiança, talvez o maior já visto, por exemplo, em relação às Forças Armadas, legado, né, dos acontecimentos dos últimos meses e principalmente dos eventos do 8 de janeiro. E também, em relação às outras instituições, a situação não está muito melhor. Meio que a pesquisa reflete uma polarização política intrínseca dessas avaliações. Então, quando a gente tenta descobrir mais a fundo qual que é a situação por grupos políticos, as instituições que são que estão inevitavelmente hoje em dia mais alinhadas a um dos lados ideológicos, né? No contexto do governo federal, por exemplo, é uma avaliação completamente politizada. Os eleitores do Lula acabam confiando mais no governo federal hoje do que os eleitores do Bolsonaro. A mesma coisa pode-se falar também sobre o STF. O que é interessante é que basicamente nenhuma instituição consegue escapar dessa lógica. No caso das Forças Armadas, acho que é uma das poucas que ao longo do tempo tinha meio que se consolidado com uma certa estabilidade fora desse holofote da política, e acho que essa é, então, a vítima mais recente desse processo de polarização em curso. Deixa eu trazer para o Caio, então, que está aí encostado no Congresso. Você viu o resultado sobre o Congresso, Caio? Isso é consciente Sim. Dentro do Congresso? Sim. É que está pior. O que, perdão, William? A instituição que mais desconfiança tem merecido por parte do público é exatamente o Congresso onde você está cobrindo as eleições. Isso é consciente lá dentro? Sim, sim. Agora, o Congresso Nacional é o poder mais exposto dos três poderes. É o poder que de 2 em 2 anos vai às urnas pedir voto, porque o Congresso Nacional participa diretamente de eleições municipais. Saem muitos candidatos ali ou apoiam muitos candidatos. Esse é um dado. Tem um outro dado, é um poder, assim como os poderes, os três poderes, mas o Congresso Nacional especificamente, extremamente analógico. Em uma sociedade digital, os processos legislativos são lentos, as respostas que o Congresso Nacional pode dar dentro da sua estrutura interna
a demandas da sociedade, elas são lentas, porque o processo legislativo é lento também. E você não consegue aprovar diversas questões e impactar diretamente a vida ali na ponta. Eu não sei se o André, se nós temos ali os comparativos anteriores, mas tradicionalmente o Congresso Nacional e o Poder Legislativo lidera essas pesquisas. Você tem esse quadro comparativo, André, de cabeça? A gente pode buscar dados comparativos no passado, dados comparativos a partir dos dados de outros institutos no passado mais antigo, vamos dizer, e dados comparativos nossos ao longo dos últimos 5 anos. Eu diria que a confiança no Congresso também caiu ao longo dos últimos tempos. Não chegou nunca a ser tão alta, então não se trata de uma queda vertiginosa, mas certamente não é uma trajetória positiva. Um dos problemas recorrentes no contexto dessa baixa confiança no Congresso é a questão da representação. Estamos, por exemplo, falando de eleições para os presidentes das 2 câmaras. E o que a população enxerga no contexto atual são 2 lideranças que não são nem sequer muito bem conhecidas pela opinião pública, para então garantir esse sentimento de pertencimento, representatividade mais ampla. O contexto do Congresso brasileiro sempre foi um contexto de muita fragmentação, tem inúmeros partidos e os arranjos das coligações, das alianças, sempre tem a ver com bastante fisiologismo político, trocas de favores, ocupações de cargos nas diversas esferas do governo, das estatais, e mais recentemente também tem se falado muito sobre o orçamento secreto. Então, nesse contexto, assim, não é exatamente um cartão de visita de uma instituição que se diz a guardiã da democracia, né? Existe um problema de representatividade clara que precisa ser enxergado, eu acho, pelos deputados e pelos senadores para que a situação melhore. Essa tua frase final é o que estava na minha cabeça, André. Quer dizer, a autoimportância que os líderes dentro do Congresso se atribuem não tem nada a ver com como as pessoas os veem pelo lado de fora, Raquel? De jeito nenhum. É impressionante, né? A falta de credibilidade que as instituições políticas hoje sofrem diante da sociedade. Agora, Andrei, me chamou muita atenção também na pesquisa, além da questão do Congresso, William, a baixa confiança, e o Andrei me corrija se eu estiver errado, acho que é uma das mais baixas que a gente já viu, das Forças Armadas. Ele mencionou, sim. Como sofreram com os ataques do 8 de janeiro. Então, assim, você vê que uma das poucas instituições que ainda tinha uma alta credibilidade diante da população, a hora que ela entrou de vez na política, né, se mergulhou ali de uma forma totalmente deturpada, se deixou cooptar pelo bolsonarismo, a sua credibilidade acabou também sendo levada pelo mesmo ralo. Vamos ver um outro ponto da pesquisa. Tem a ver com o que as pessoas acham que é realmente digno de tomarem conhecimento em termos de propostas governamentais. Confiram. Com relação à retirada de garimpeiros de reservas indígenas e ambientais, 76% dos entrevistados se dizem a favor. Somente 7% se posicionaram de forma contrária. Quando falamos da adoção de uma reforma tributária no país, 65% declaram concordar, 8% afirmam ser contra e 27% não souberam responder. Já a revogação do teto de gastos tem o apoio de 38% dos entrevistados. Outros 32% são contrários à medida e 31% não souberam responder. Já a possibilidade do BNDES conceder novos empréstimos a países vizinhos é aprovada por 17% dos entrevistados, enquanto 67% se dizem contrários à medida. Para completar, daí a gente vai para a análise. E como é que as pessoas estão vendo a figura de Jair Bolsonaro, confiram? O resultado revela que 36,1% dos entrevistados avaliam que Bolsonaro deixou um legado muito negativo para o país.
Ao passo que 29% consideram que o legado bolsonarista foi muito positivo. Outros 13,8% avaliam como positivo, enquanto 10,5% consideram o legado de Bolsonaro negativo. Para 6,7% dos entrevistados, a herança bolsonarista é mista, tanto positiva quanto negativa, e 3,9% não souberam responder. Andrei, não há particularmente uma surpresa. As pessoas estão absolutamente motivadas pela tragédia ocorrida, o que está ocorrendo e vem ocorrendo há muitos anos já. Então, tem um pico agora em relação aos Yanomamis lá bem no norte da Amazônia. Agora, as outras pautas que movimentam tanto a nós jornalistas, para as pessoas passam meio batido. Por exemplo, discussão sobre BNDES. Para elas têm uma ideia daquilo e não entram. Me parece que, de alguma maneira, tanto a pauta dos Yanomamis quanto a pauta do BNDES estão relacionadas a um tema maior de discussão e talvez um tema que está reentrando na agenda pública de maneira mais frontal, que é o tema da corrupção. Acho que, assim, por vários anos a gente viu, por parte do governo Bolsonaro, uma tentativa de falar menos sobre corrupção, vista como sempre um atributo claro de ataque contra a oposição de esquerda naqueles tempos, mas um fato claro e algo que transpare também nessa tragédia dos Yanomamis é que, de fato, a corrupção nunca deixou de ser um tema extremamente relevante para o Brasil. A gente viu nos últimos dias revelações de que, no caso dos Yanomamis, medicamentos que deveriam chegar nessas comunidades tinham sido desviadas para garimpeiros, que pistas de pouso para FUNAI e órgãos de saúde estavam sendo utilizadas pelos garimpeiros, que inclusive houve tentativa de legalização de algumas pistas clandestinas com processos em trâmite na ANAC e também pela FAB. Ou seja, é toda uma inversão de valores onde os serviços e os recursos que deveriam proteger essas populações estavam efetivamente usadas para cometer um genocídio contra elas, né? E isso não mudou. A realidade dos fatos é que durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, sem tentar atribuir diretamente uma responsabilização nesse caso, apesar de que, a partir do próprio discurso dele, talvez isso também seria, de alguma maneira, legítimo, houve uma continuação de práticas corruptas que fizeram com que uma série inteira de prioridades muito importantes para o Brasil, principalmente nesse campo ambiental, também no campo de proteção de comunidades vulneráveis, não tinham sido atendidas da forma como deveriam. E nisso, eu acho que, de fato, que a pesquisa mostra um consenso quando se trata de proteger os Yanomamis ou de fechar a porta para novas possibilidades de desvio de dinheiro. E é isso que boa parte da população entende ser esses empréstimos novos do BNDES para projetos de governos amigos, vamos dizer, no exterior. Existe um certo consenso de que isso precisa acabar. A Raquel está pedindo a palavra. Então, Andrei, sabe o que mais me chamou a atenção quando eu vi a sua pesquisa? O presidente Lula, muitas vezes, ele fala das várias ações do governo e o BNDES voltar a fazer empréstimos foi um caso assim. Ele fala com muita convicção, como se todas as críticas que tivessem em volta disso, elas fossem infundadas. E o que a pesquisa mostra é que a população não tem a mesma percepção do que ele. A população avalia de formas diferentes as diferentes iniciativas que o governo tem. Então, assim, o rol de iniciativas ele reflete muito mais o que apareceu nas urnas, que foi uma eleição muito equilibrada, do que a forma com que o Lula se coloca. Que ele se coloca de uma forma como se
toda a agenda de governo dele tivesse sido recebido um aval da população brasileira quando ele ganha as eleições. Quando, na verdade, as eleições foram muito equilibradas e muita gente votou contra Jair Bolsonaro e não exatamente em todo o pacote de propostas que ele oferecia. Então, quando a Atlas detalha a lista de propostas, então, assim, você vê um grande apoio a uma mudança na política indígena, um grande apoio a uma reforma tributária, um grande apoio a outros tipos de agenda, só que quando você mexe em temas mais associados à corrupção, como diz o Andrei, e a gente pode discutir se são ou não, mas, enfim, estão associados na percepção popular à corrupção, não tem o aval da população, não da maneira como ele coloca os temas. É o que eu me referia na abertura desse programa, o grau de oposição social. Caio, como nós fizemos juntos esses dois recortes da Atlas, tanto esse a qual nós estávamos nesses últimos instantes nos referindo, mas também o Bolsonaro, ele saiu forte ou fraco? Não, mantém forte, mostra ainda a sociedade dividida, mostra uma oposição ao governo que chega muito presente. As últimas pesquisas também, os levantamentos que vêm sendo feitos, colocam esses dados, colocam a oposição, e hoje a oposição, a liderança, pelo menos até agora, continua a ser ainda Jair Bolsonaro, com um grau ainda de respaldo, tanto a seu governo quanto a figura pessoal dele, ainda muito presentes, né? Vamos lembrar que tem um mês dessa troca de governo, mas a gente pode considerar também 3 meses. Eu queria só colocar uma questão sobre esse papo anterior. Na minha leitura, o que a população considera que são medidas que não as beneficiam, ela rejeita, né? Tem o aporte para a Venezuela, tem a questão do BNDES, tudo que ela interpreta como algo que ela não será beneficiada, ela despreza. E isso a pesquisa mostra claramente. No que ela considera que a beneficia, e aí tem, além da questão humanitária dos indígenas, mas também a questão da reforma tributária, ela tem um senso comum e é uma agenda prioritária do governo, né? E do Congresso Nacional, por isso que já deve, acho que a previsão de 2 em 3 meses ser aprovada no Congresso Nacional, a população considera positiva. E me surpreende também, tem até teto de gastos aí, a população também considera positivo. Acho que a leitura geral que a gente pode fazer também, um outro olhar que eu trago aqui o que a beneficia, ela aprova. O que ela sente que não a beneficia e, pior, beneficia outros países, estrangeiros, ela despreza. André, como é que sai a figura de Jair Bolsonaro como, digamos, personagem político capaz ou não de capturar novamente isto que a sua pesquisa traz da avaliação das pessoas sobre corrupção? Por enquanto, o que os números da pesquisa mostram é que a base bolsonarista continua quase intacta. Se as eleições fossem no próximo domingo, tem inclusive essa pergunta na pesquisa, quase todos os eleitores, quase a integralidade dos eleitores que votaram no Jair Bolsonaro continuariam fazendo isso. 90% deles, inclusive, dizendo que com certeza votariam novamente no Jair Bolsonaro. Então, quase nada mudou. A gente esperava que talvez depois desses eventos do 8 de janeiro e depois de outras revelações, né, relacionadas à gestão do Bolsonaro, esse incidente mais recente dos gastos corporativos e também a tragédia humanitária afetando os Yanomamis, que talvez isso possa mudar. Mas, na prática, a polarização existente no país faz com que esse cenário não mude tão facilmente. Acho que vai ser muito importante observar pela frente o que o presidente Bolsonaro faz para manter a situação vigente. Porque, em relação a isso, acho que existem cada vez mais dúvidas, inclusive essa aparente decisão dele de não querer voltar, não querer regressar para o país tão cedo. Então, acho que será determinante, assim, em termos de entender a relevância futura dele, se a estrutura política atual do país que o favorece também será correspondida por uma articulação, uma liderança política
que possa capitalizar acima dessa estrutura tão polarizada que existe. Isso aí que o André acabou de dizer é um clássico da análise política, Caio. Como é que o Lula está vendo a figura do Bolsonaro hoje? William, há um reconhecimento ali, sim, dessa força política, do placar apertado da eleição. O Lula leu o Congresso, o Lula não quis desbancar o principal aliado dentro do Congresso Nacional, que é o Arthur Lira. Ao contrário, resolveu fazer um acordo, foi conservador, não quis correr riscos nessas eleições que acontecem amanhã. E tudo isso decorre de um cálculo político, de que a oposição representada hoje pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro, ela é forte e vai ficar no seu encalço ao longo de todo o mandato. Esse é um dado. Agora, por outro lado, tem mais 2 dados aí para serem colocados. Você tem o judiciário caminhando para tornar Bolsonaro inelegível. Há também todo um discurso uniforme, uma construção de um discurso muito forte de que o cenário encontrado, herdado do governo Bolsonaro, foi de terra arrasada, uma herança muito mais que maldita, que o Lula dizia que foi a do Fernando Henrique em 2003. Ou seja, todos esses pontos, a forma como o Lula encontra o Congresso, a forma como o discurso do governo é ainda de terra arrasada, olhando para trás e vendendo essa questão de um legado muito ruim do governo Bolsonaro. A forma como o judiciário se alinha também a um desejo de muitos setores do governo de tornar o Bolsonaro inelegível, né? Tudo isso reflete um reconhecimento também dessa força política, que em algum momento, se Bolsonaro de fato se tornar inelegível, como o Tribunal Superior Eleitoral caminha para torná-lo, nós passaremos a discutir quem será o herdeiro dessa oposição, ainda aparentemente sem um nome muito claro para a gente apostar.